Obrigado. Uma breve reflexão. Encontra-se no livro de Isaías 49, no seu versículo 14. O texto diz assim: Mas Sião diz: Ó Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. E o Senhor responde: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse a esquecer dele, eu, porém, todavia, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Por enquanto, até aí. Esse texto mostra para mim e para você que há um Deus nos céus, um Deus que não esquece. Aqui nós podemos observar a forma amorosa de Deus se lembrar de cada um dos seus filhos. Aqui podemos observar que Deus é o nosso Pai e também a nossa mãe ao mesmo tempo. Deus sempre lembrará de seus filhos. E o texto começa dizendo que Sião diz. Acho muito bonito esse nome, Sião. Aquelas canções quando fala restaura filhas de Sião. As filhas de Sião são as mais belas. Como são formosos os teus montes, os montes santos de Sião. Só que Sião aqui está se sentindo abandonada. Isso nos traz também uma reflexão sobre nação. A nação é um organismo vivo. É a pátria mãe, né? Nosso país, o Brasil, tem um dos hinos mais lindos que eu já vi. Trata os seus filhos como retrata o país como a mãe, os filhos somos nós. E tem algumas frases bonitas no hino brasileiro. Pátria amada, mãe gentil, verás que um filho teu não foge à luta. E vários outros poemas bonitos. E ultimamente está vendo o nosso país passando por momentos tão difíceis, tão complicados, tão esquisitos. O nosso povo está dividido. Hoje, Estado contra Estado, cidade contra cidade, filho contra pai, pai contra filho. A gente olha o cenário, é um cenário terrível. A gente não vê sinais de apaziguação, sinais de paz. Os irmãos estão brigando. A gente tem ouvido horrores. A gente tem prestado atenção que não há uma forma de se resolver isso aí, porque uma boa parte da nação está validando
Então, o que Deus está tratando a nação, o país, porque o texto não está dizendo que o profeta tal disse, que tal família falou, está dizendo que Sião diz: o Senhor me abandonou. Está no singular, né? Aqui eu entendo que o clamor da nação não é quando toda a nação se levanta para clamar, mas é quando apenas um ou dois, ou uma pequena quantidade se levanta para clamar. Então Deus entende que a nação está clamando. Quando o povo começou a clamar lá antes do Êxodo, quando estava o povo cativo ali no Egito, a Bíblia diz que aquele povo que estava ali cativo, começou a clamar. Mas não foi toda a nação que clamou. A Bíblia diz também que em um certo momento, Daniel entendeu que o cativeiro estava próximo de se findar. Deus deu sonhos, deu revelação para ele. O texto está dizendo que se a nação clamar, haverá paz em ti. E a nação aqui em Sião estava tão desanimada, a nação estava tão saqueada, a nação estava tão humilhada, a nação estava tão sem esperança, que ela está dizendo: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Às vezes a situação é tão complicada que nós olhamos para ambos os lados, como nós cantamos agora. Existem situações que parece que acabou, mas Deus é o Deus do impossível. E quando a nação está desesperada, preocupada, triste, desanimada, sem esperança, quando eu e você está desanimado, preocupado, sem esperança, Deus também responde, mesmo que aquilo que nós estamos falando ou sentindo não é o que Deus queria ouvir de mim e de você. O texto está dizendo que Ele responde, Deus responde. Deus sabe o nosso limite. Deus conhece o limite do ser humano. Então Ele diz: será que uma mulher pode esquecer o filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu filho, compadeça do filho do seu ventre? Será que é algo impossível uma mãe que carregou um bebê no colo, no ventre, durante todo o período gestacional, e ele está no momento de amamentar, será que ela consegue esquecer? Não dá, sabe por quê? Porque, segundo as mamães falam, e a ciência também diz, os seios estão cheios de leite, se a criança não se alimentar, ela sente dores, né? É assim? Fica inchado. Então, tem ali algo ali que ela entende que ela precisa amamentar a criança. Então, Deus também tem algo em Deus que não permite, não dá, não tem como Ele esquecer de mim e de você. Então Ele traz esse exemplo de uma mãe, mas Ele diz que ainda assim, se essa mãe viesse a esquecer, se essa mãe negligenciar, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus está dizendo, ainda que esse fato tão estranho venha acontecer, mas mesmo assim Ele não esquecerá de mim, não esquecerá de você. E aí, por que ele fala? Como eu citei aqui, a mãe, ela tem a genética ali
seios dói, inchado, a mente dela sabe que dentro do ventre dela saiu uma criança recente, que ela precisa cuidar, e Deus está dizendo que Ele não esquece de mim e de você, porque o nosso nome está gravado nas suas mãos, não está no mural, não está, sabe, lá nos livros tão somente, mas está gravado na palma, nas palmas, não é só nenhuma. Então não tem como Ele esquecer de mim e nem de você. Aí ele fala: as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Está dizendo que a sua fortaleza, os muros, as muralhas que protegem, estão continuamente diante de mim. Eu estou de olho, eu estou guardando, eu estou protegendo. Embora você está vendo caos, você está vendo, mas é porque a nação está corrompida, a nação está buscando essas coisas, mas eu olho para ti, filho, filha. O versículo 17 fala: os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastarão de você. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você, tão certo como vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como um enfeite, e deles se cingirá como noiva, pois quanto aos seus lugares desertos e devastados, a sua terra destruída, agora vocês, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores, e os que devoraram estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para morar. Nos dias de luto, ainda assim geraremos. Talvez nos momentos de luto geramos e não podemos nem desfrutar desses frutos, porque a dor é tamanha. Mas Deus está dizendo que virá um dia em que até esses filhos que foram gerados nos dias de luto, no dia de tristeza, ou seja, alguém morreu para que eles nascessem. Está dizendo: esse lugar que era deserto vai ficar pequeno. Talvez Deus esteja falando para a gente: o lugar do deserto vai ficar pequeno. Porém não é fácil, não é assim. Se essa nação está clamando, é porque ela está devastada, e aqueles que oprimiam, aqueles que faziam a destruição, vão estar bem longe. O texto está dizendo. Então vocês pensarão assim, versículo 21, quem me gerou estes filhos? Pois eu era uma mulher sem filho e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha, e esses onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que acenarei para as nações diante dos povos, levantarei a minha bandeira, e eles trarão nos braços seus filhos, ó Sião, e suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão guardião deles, rainhas serão suas babás. Eles se inclinarão diante de vocês com o rosto em terra e lamberão o pó de seus pés. Então você saberá que eu, o Senhor, é quem o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Então você saberá que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Há um tempo de espera, há um tempo de maturação, há um tempo, o tempo de esperar, mas aqueles que esperam do Senhor nunca serão envergonhados. A
pastora sempre fala isso. Mas tem a espera. Esperar é difícil. Esperar é complicado. Ainda mais esperar sem ver provisão. Ainda mais esperar diante de... Eu tenho esperado, e cada dia que passa a gente olha ao redor, nós não vemos provisão, não vejo mudança. Pelo contrário, nós vemos pior. E esse texto falou muito ao coração, porque que ele explica tudo, sabe? A nação está sofrendo porque homens corruptos a governam. Homens maus estão governando. Então a nação sofre. Tudo ao seu redor sofre, porque os olhos do Senhor se afastam de muitas coisas, e Deus permite a dificuldade. Aqui o texto está falando de desolação. Você já imaginou chegar um período aqui que Raquel aí que está querendo fazer Enem para fazer uma faculdade, você acordar amanhã e não ter mais Enem, não ter mais faculdade, tanto faz ser médico como ser um mendigo, de nada vai valer sua profissão em uma terra devastada. Assim estava Israel. Você não tem um mercado para você comprar nada, só bomba, pólvora e resto de corpos humanos. Você já imaginou acordar e não ter mais trabalho para ir? Porque não tem emprego, não tem nada de pé. Aí a gente passa a entender por que a nação estava clamando, dizendo: o Senhor esqueceu da gente, porque eles sabem que eles servem a um Deus poderoso. Nós vemos países aí como a Venezuela, que há 9 anos atrás eram os países mais ricos, dos 4 países mais ricos do mundo. Hoje é só nação cata-lixo. Então, começa com pessoas usadas pelo diabo governando, com más intenções. Isso afeta a religião, isso afeta a fé do povo, afeta o desejo de você continuar fazendo certo, cresce-se a maldade, impera-se a desonestidade. Os bons agora, sabe, se calam por medo de retaliação. Mas o homem corrupto, ele só continua fazendo porque ele tem pessoas aplaudindo ele. Mas Deus está dizendo que ainda que uma mãe venha esquecer do filho, ele não esquece de mim e de você. Ele não esquece da nação. Deus não esqueceu do Brasil. Eu sei que no momento certo Deus irá se levantar sobre esta nação. Eu sei que no momento certo Deus irá se levantar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Não dá para desconectar a nação de mim e de você. Não dá para desconectar as atrocidades que as pessoas têm feito, que a nação tem feito. Então Deus permite as coisas acontecerem. Mesmo que dentro desta nação tenha pessoas ali clamando, mas uma boa parte dela estão abusando de suas crianças, estão roubando pessoas inocentes, estão deixando o crime aumentar, estão fazendo campanhas para que as igrejas fechem, estão trabalhando nas redes sociais para descredibilizar a palavra de Deus, estão hoje também, porque hoje parece que tudo gira em torno do sexo. Tudo é sexo. Teve o sexo, está tudo resolvido. Estão ensinando nossas crianças sobre sexo, viver o sexo, dançar sobre músicas que falam de sexo, obscenos, sabe? Aí começa a pornografia, aí começa, sabe, a pedofilia, aí começa
todo tipo de atrocidade envolvendo sexo, porque você liga na televisão, hoje você vai na Netflix, você não tem uma programação que não tenha sexo, que não tenha, sabe, coisas sobre comportamento humano, desfazendo de tudo aquilo que Deus deixou, tudo certinho como era, e eles estão, assim, uma campanha pesada. E por que essas pessoas estão fazendo? Porque existem pessoas permitindo. Mas o texto, vamos ver para frente. Será que alguém pode, versículo 24, será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que alguém pode tirar as riquezas de um valente? Será que alguém pode tirar? Pode? Será que os presos podem fugir do tirano? Será que os presos podem fugir do tirano? Estamos vendo aí no nosso país um monte de pessoas presas e um homem chamado Alexandre de Moraes, um tirano. O texto está dizendo aqui: será que alguém pode tirar o despojo do valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas olha o que o texto diz: mas assim diz o Senhor, certamente os presos serão tirados do valente. Eu creio que esse homem não continuará fazendo o que ele está fazendo, com a tirania. Vai chegar um momento que não será na minha força, não vai ser na força desses políticos que tanto falam. Eu observo que hoje as pessoas se aproveitam da situação para estar fazendo vídeo, fica criando títulos para vídeos de YouTube. Olha, surgiu a nova novidade, agora não sei o que. Quando você vai ver o mesmo vídeo, para ganhar likes, para ganhar em dólar, para receber. Mas existe um Deus que está dizendo aqui que certamente os presos serão tirados do valente e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra vocês e salvarei os seus filhos. Vai chegar um momento em que a mão de Deus irá agir nesta nação. Eu não sei que dia, eu não sei quando será, mas ele vai. Porque existe uma igreja ainda que não se vende, que não se rende. Ainda existem pessoas que velam pela verdade. E o Brasil é do Senhor. O Brasil não tem senhora. O Brasil é do Senhor, nação eleita, um povo adquirido. As pessoas não ficarão nas drogas, as pessoas não ficarão no tráfico, o crime não vai imperar, porque certamente os despojos do valente serão arrancados da mão dele. O valente aqui pode ser o diabo, o tirano, que tem aprisionado as pessoas, não tem forças para vir à casa do Senhor mais. E os que estão na casa do Senhor não conseguem se conectar com Ele, porque quem está à frente está enganando o povo, está ensinando falso evangelho, está ensinando uma falsa doutrina, não está ensinando a palavra de Deus. É um negócio terrível. A coisa está de uma coisa assim, tão virada de cabeça para baixo, que você olha para um lado, você não vê solução, você olha para o outro, não vê solução. Aí alguém diz: vamos para a igreja, que na igreja é o lugar onde Deus opera. E quem te falou? Que tem muitos lugares aí que Deus já deixou de entrar há muito tempo. Como saber? Lendo a palavra de Deus, buscando a Deus, mas isso também as pessoas não querem fazer. Mas o que nós precisamos saber é que
quando tudo parecer estranho, é só ao seu redor mesmo, porque Deus está com você, Deus está comigo, Deus está contigo. Eu tenho certeza que o nosso país viverá momentos melhores. Eu tenho certeza que a nossa cidade viverá momentos melhores. Eu tenho certeza que esta igreja viverá momentos melhores, dias incríveis. Eu sei que paz talvez nunca teremos. Paz eterna só quando Jesus retornar e levar a sua igreja. Mas teremos dias de glória, como Israel, como está prometido para Israel. Porque embora a mãe venha a esquecer do filho que amamenta, todavia o Senhor não esquecerá de Israel. É uma promessa que ele fez através do profeta Isaías. E o texto sai dizendo: farei com que os seus opressores comam a sua própria carne. Mas quando Deus decide agir, é bagaceira. Ai daquele, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Supremo Tribunal, cuidado, viu? Aí nesse Supremo Tribunal tem pastor André Mendonça, crente, entende o que é o Evangelho. Não foi colocado aí por acaso. Aí tem o outro ministro que, se eu não me engano, ele é um católico. Também olha a Bíblia, conhece o que está escrito ali. E também não adianta, não precisa também ser cristão. Basta você querer fazer o certo e obedecer às leis. Porque quando Deus começar a agir, comerão a sua própria carne, se embriaguem com seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Porque as pessoas costumam, Deus é amor, mas também é justiça. Que Deus faça justiça sobre os meus inimigos. Não os permita continuar fazendo atrocidades. Quantas pessoas lutando para que a obra não funcione, não ande, não caminhe. O diabo o tempo todo armando ciladas e armando coisas para que a obra não prospere. Mas Deus tem o meu nome, o teu nome gravado na palma das mãos. Ele não esquece de mim nem de você. Se o inimigo não esquece de você, mas ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Deus está dizendo que a nossa vida está nas suas mãos, que o nosso nome está gravado na palma das suas mãos, que a nossa proteção, Ele está de olho em tudo que nos cerca. Ele está dizendo que vai chegar o momento em que Ele vai agir e que Ele vai fazer em todas as áreas da nossa vida, mas é necessário que nós continuemos a confiar nele, permanecer nele, esperar nele, porque é dele que virá o socorro. E quando Ele começar a agir, as pessoas saberão que Ele é o Todo-Poderoso de Jacó. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, te agradecemos por essa palavra, pois sabemos que o Senhor jamais nos abandonou e nunca irá nos abandonar. Tu és o valente que peleja nossas batalhas. Eu faço uma oração, agora eu te entrego aquelas famílias que estão presas, Senhor, presas naqueles complexos, sem ter quem os defendam. Eu te peço por cada família, pessoas ali que cometeram crimes de depredação,
pessoas que cometeram vandalismo, que elas sejam julgadas de acordo com os seus crimes, mas não da forma que está sendo feita, Senhor. Tem misericórdia do pai, da mãe, de muitas senhoras que estão ali, e estes homens, muitos fingindo estar procurando fazer algo, mas nós sabemos que a justiça do homem, principalmente a justiça do nosso país, ela é comprada, ela se vende, ela não é justa, mas Tu és um Deus justo. Age com justiça, Senhor, sobre cada um desses opressores, sobre cada um desses valentes, e saqueia, arranca essas pessoas, porque a Tua palavra está dizendo que não dá para sair da mão do tirano. Se o Senhor não arrancar, é impossível sair da mão do tirano. Liberta o Brasil, libera o Brasil para ser uma nação a qual acontecerá o grande avivamento. É uma nação livre em que podemos pregar o Teu Evangelho para toda criatura. Por isso, Senhor, abençoa o Brasil com toda sorte de bênção. Abençoa esta cidade, Senhor. Abençoa os comércios, abençoa as famílias, porque essa cidade seja conhecida como a cidade do Senhor. Nós decretamos a falência do crime organizado, a falência, Senhor, da prostituição. Nós decretamos também a falência, meu Pai, de toda a pedofilia. Resgata nossas crianças, levanta homens corajosos, dispostos a fazer a Tua vontade, para darmos as mãos e saquear, porque nós entendemos que não adianta apenas orar. A Tua palavra diz que é oração, orar e agir. É necessário que pessoas se levantem para fazer o que é correto, porque a omissão também é um pecado gravíssimo, porque Tu estás nos céus, e aquilo que é para o homem fazer, o Senhor já designou para que os homens assim fizessem. Quando o Senhor vem a intervir, é porque houve alguma omissão, é porque é a hora do Senhor intervir. Mas ai daquele de quem o Senhor voltar os seus olhos para se vingar. Por isso eu te entrego, Senhor, a nossa vida, eu te entrego esse ministério, eu te entrego tudo em Tuas mãos. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus